Bom dia, seja bem-vindo à terceira aula de multiplayer do Construct 2. Galera, eu falei pra vocês que eu ia estar falando sobre troca de mensagens, eu vou estar falando sobre isso, porém, eu prefiro, acho que é melhor a gente estar falando sobre isso enquanto a gente revisa o exemplo de chat que a Sierra disponibiliza ali, que você pode encontrar, que vem junto com o Construct, né? É o exemplo aí, o primeiro exemplo de multiplayer. Eu vou estar usando ele como base para estar explicando as coisas aqui, para a gente não perder muito tempo aí montando montando os eventos, né? A gente não perder muito tempo para ficar um pouquinho mais ágil aqui. Então eu vou estar explicando os dois layouts e cada evento aqui das event sheets aqui vai ter alguma coisa que é meio fora do multiplayer, mas né, que não diz respeito ao plugin multiplayer, porém é importante aí a gente estar entendendo o exemplo inteiro, que a gente acaba aprendendo como fazer um chat aí, porque, né, você quer fazer um jogo multiplayer, você quer que os seus jogadores conversem, então vai ser bem legal aqui aprender tudo sobre esse exemplo aqui, beleza? Então vamos lá. O primeiro layout que a gente tem aqui é o layout de login, tem um texto aqui só para fazer um título aqui, nada demais. Tem uma text box e um botão. A text box para o jogador logar no servidor de sinalização, né, como a gente fez na primeira aula, e o botão aqui para confirmar o login aqui, beleza? Nada muito diferente do que a gente já fez, nada diferente do que vocês já sabem. E aqui temos o layout de chat. Esse aqui, vocês veem aqui que tem várias caixas diferentes aqui, né? Separadas. A estrutura básica aqui desse chat é aqui. Nesta área aqui vai aparecer o texto, né, a conversa aqui de todo mundo que está logado. Nesta caixa lateral aqui na direita vai estar aparecendo o nome de todos os jogadores que estão logados, estão presentes na sala ali, né? E quando eles desconectarem vai estar saindo também, eles vão estar sumindo daqui. Vou mostrar para vocês como isso funciona aqui nos eventos depois. Só que é o seguinte, essa caixa de texto aqui, que é o mesmo plugin que é utilizado para fazer isso aqui, essa caixa aqui, só que a diferença, essa aqui você pode digitar para colocar o seu nome, certo? Nessa aqui, o texto vai estar aparecendo, o texto que é enviado nessa caixa aqui aparece aqui. Então você não quer que o jogador clique aqui nessa caixa e comece a digitar, por isso que essa caixa está como somente leitura. Tá vendo aqui, ó? Read only. Yes. Aqui o jogador não pode digitar aqui. Você pode até achar estranho que nessa outra caixa de baixo aqui também está como somente leitura, quer dizer, o certo seria, né, para o jogador digitar aqui, né? Mas está como somente leitura, ele não pode digitar. Por que isso acontece? Como foi feito os eventos aqui deste exemplo, o jogador não pode digitar nada enquanto ele não estiver logado corretamente na sala. Enquanto ele não tiver entrado na sala, ele não pode digitar. Lógico, é certo fazer isso para evitar erros, né? Porque se o cara digitar aqui e chamar a função lá que envia mensagens, mas ele não está na sala ainda, vai acontecer um erro. Então fica como somente leitura enquanto não entrar na sala, beleza? E tem um botãozinho aqui para enviar. Depois a gente vai estar vendo o evento que faz enviar a mensagem aí. E é importante saber uma coisa, o envio de mensagens é diferente do host e para o peer, é diferente. Por exemplo, funciona da seguinte forma: o host ele tem conexão com todos os peers. Agora, os peers só tem conexão direta com o host. Ou seja, vamos supor que a gente tem cinco jogadores na sala. Tem o host e mais 4, certo? Então, isso significa que o host ele pode enviar mensagens diretamente para todos os outros 4, mas esses 4 peers aí só conseguem enviar mensagens para o host, certo? Então, cabe ao host, por exemplo, um peer quer enviar mensagem para outro peer, certo? Então, ele vai estar enviando a mensagem para o host e o host vai estar replicando esta mensagem para o destinatário, certo? Como se fosse uma agência dos correios que vai funcionar isso aí, beleza? Então vamos pular lá para os eventos aqui. Primeiramente os eventos de login aqui, login events, que é referente a este layout aqui, beleza? Login events. A primeira coisa que a gente tem aqui nesta event sheet aqui é uma variável myUsername. Essa variável aqui ela vai estar gravando o que foi colocado aqui nessa text box.
Por quê? A gente não fez isso na nossa primeira aula, certo? Porque a gente fez tudo em um layout só, né? Agora, o que acontece é que essa variável aqui, ela vai estar sendo usada para armazenar o nome, para poder passar essa informação para a próxima event sheet. Então, ela tem que ficar gravada numa variável global, beleza? Então, beleza. Aqui no início do layout, vai setar o foco para a caixa de texto, do mesmo jeito que a gente fez lá, para já iniciar com o usuário podendo digitar, o jogador podendo digitar, beleza? Tem uma coisa interessante aqui que eu deveria ter falado para vocês aí na aula 2 sobre tratamento de erros, aí de desconexões e tal, mas eu acabei esquecendo e não falei, mas eu vou estar falando rapidinho aqui. Esta condição aqui, ó, do multiplayer. Essa condição testa se o navegador, a plataforma que está sendo rodado o jogo ali, se ela suporta o multiplayer. Se caso não for falsa essa condição aqui, quer dizer que nada vai funcionar. É uma coisa meio complicada de pensar o seguinte, tem algumas versões aí do Node WebKit que até funciona algumas coisas do multiplayer e outras não. Então, isso aqui ele vai dizer que suporta, porque algumas coisas funcionam, mas você não vai estar conseguindo utilizar todos os recursos do multiplayer aí, né, em algumas versões do Node WebKit. Eu não testei aí direito com as versões atuais, aí teve atualizações, eu estou meio defasado aí em relação ao Node WebKit, mas os outros testes que eu já fiz aí há uns 3 meses atrás, tive problemas. E não ajudou tanto aqui o suporte multiplayer, mas é bom você estar fazendo isso aqui. Se não suportar, tá vendo que está invertida essa condição aqui, eu vou mostrar para vocês onde encontrar essa condição. Pera aí, vou adicionar um evento aqui, aleatório aqui. No multiplayer, você tem a condição supports multiplayer, tá vendo? Você pode testar se a plataforma suporta o multiplayer, beleza? Então é o que está sendo feito aqui, só que está invertida a condição. Você pode reparar esse xizinho vermelho aqui, quer dizer que é invertido. Então, se não suportar multiplayer, vai setar aqui no texto de título que o multiplayer não é suportado. E vai colocar a fonte em vermelho, tá vendo aqui? Muda a cor do texto para vermelho, se caso a plataforma não suportar. Não tem como a gente simular aqui, tá? Porque eu não sei qual plataforma que eu usaria para poder simular uma plataforma que não suporta, beleza? Mas já dá para entender bem para que funciona neste evento 2 aqui. Evento 3. Temos aqui, ó, uma forma de habilitar e desabilitar o botão aqui. Lembra que a gente fez isso também para evitar que o jogador entre com um nome vazio. Tá vendo aqui? Testando se o nome está vazio, se não, habilita, desabilita, beleza? Aqui, se você não sabe isso aqui, vai lá para a aula 1 que ensinei o que é isso aqui, beleza? Evento 6. Quando clicado no botão ou quando apertar o Enter, né, para dar uma usabilidade maior, não é obrigado a clicar no botão, pode dar um Enter só e que já vai, né? Quando apertar o Enter aqui no teclado, vai testar aqui se ele está testando de novo aqui se é vazio e se suporta multiplayer, para ter certeza total de que só vai entrar realmente se tiver um nome aqui, se não tiver vazio e se suportar o multiplayer, mesmo que tenha aqui o teste de texto aqui, beleza? Mas ele vai estar testando aqui. Se caso tiver um nome na caixa e suportar o multiplayer, vai estar colocando o nome o nome selecionado ali na caixa de texto dentro da variável myUsername, beleza? Essa myUsername vai ser utilizada no próximo layout aqui no chat events aqui em cima aqui, beleza? Esse outro evento aqui é só para te mandar lá para o tutorial de chat lá no site da Sirra, beleza? Clicou no botão View Tutorial, você vai estar indo para o tutorial oficial. Vamos lá para a próxima event sheet aqui, chat events. Temos aqui as 3 variáveis constantes aqui que já conhecemos na primeira aula, beleza? Temos a do jogo, da instância e da sala. Aqui, vou deixar fechadinho aqui, tá? Vocês podem ver a estrutura como foi feito. Temos
o grupo de sinalização, onde está fazendo a conexão. Temos o grupo de chat aqui, tem os subgrupos aqui que separam os eventos comuns, os eventos apenas de peer e apenas de host, beleza? A gente vai estar vendo aqui, ó, dentro de cada um desses grupos aqui tem a forma diferente de mandar mensagens. Se o host manda, eu vou estar falando depois para vocês como é. Vamos aqui pro primeiro grupo, chatlog. Tem apenas uma função aqui dentro desse grupo aqui. Essa função serve para estar colocando uma mensagem dentro desta text box aqui, certo? Vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem aqui. Toda vez que for chamada essa função addLog aqui, ela vai estar colocando o texto que já está existente na caixa, certo? Ou seja, por exemplo, se já tem um texto lá, ele vai manter aquele texto na caixa, vai dar uma nova linha e vai colocar o texto do parâmetro da função. Esse parâmetro aqui vai ser a mensagem que o jogador quer enviar. Então, por exemplo, tem a mensagem oi, já existe a mensagem oi e a mensagem oi do outro jogador. Tem um terceiro jogador que envia a mensagem. Então vai pegar esses dois primeiros ois aqui, que é o self-text, é todo o texto que existe, vai dar um enter, né? Vai dar uma nova linha aqui, quebra de linha, e vai estar colocando o terceiro oi, que é o parâmetro da função, na hora que for chamado. Depois vocês vão entender melhor aqui, eu vou mostrar a hora que está sendo chamada essa função. Foi criada essa função aqui, e também, perdão, só falar aqui, a segunda ação aqui, ele vai estar descendo para o fim ali, o cursor de escrita vai descer para o fim do log aqui, da text box, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês depois o momento em que são chamadas essas funções aí. Essa função é chamada, né? Para vocês entenderem como ela funciona, beleza? Então é basicamente isso, colocar texto dentro da text box. Temos aqui o grupo de sinalização. Não vamos falar muito sobre isso aqui porque foi o que a gente fez na aula 1, tá? Tem aqui conexão, logar. Aqui é o seguinte, ele vai estar logando com o nome que está gravado aqui na My Username, sabe? Aqui do outro layout lá, que a gente viu aqui no Login Eventos aqui, vai estar usando o nome dessa variável, beleza? Foi por isso que foi utilizada essa variável aqui. E vamos aproveitar essa parte aqui já do servidor de sinalização para estar mostrando para vocês como funciona a função addLog. Lembra daqui, ó, que está aqui dentro aqui? A função addLog, o que acontece, ó? No início do layout, temos aqui o multiplayer solicitando conexão com o servidor de sinalização aqui da Sirra, né, o oficial da Sirra aqui, e dessa vez aqui nessa parte aqui, ele não está chamando a função, porque é o primeiro texto que vai estar aparecendo, então ele só vai estar setando o texto da caixa de texto para conectando ao servidor. Connecting it to server, beleza? Então, começou o layout, colocou o texto. No segundo momento aqui, quando conseguiu conectar, quando funcionou, ele vai usar a função addLog, que a função faz o quê? Mantém o texto existente, né, connecting it to server, e adiciona abaixo, dá uma nova linha, adiciona abaixo dela o connected logging in, conectado, logando, beleza? E vai solicitar aqui o login com o my username. Depois, quando logou certinho, ele vai estar de novo mantendo o texto existente. No caso agora o texto existente é o connecting to server connected login, e vai estar colocando na nova linha esse aqui é o argumento, né, que ele vai estar colocando aquele parâmetro que eu disse lá que ele coloca depois aqui. Logado como, ó, interessante aqui, lembra que eu falei para vocês na aula passada que temos as expressões para retornar aí nome do jogador, tem a ID também. Aqui, ó, nessa chamada de função aqui, ele está concatenando o nome que o jogador escolheu para logar. Aqui tá vendo my alias aqui. No caso aqui, isso aqui retorna o nome do jogador que está chamando a função, tá? Não é o esquema que nem eu falei para vocês do peer alias, que é só o peer relevante e tal, beleza?
Então aqui, logado como fulano entrando na sala. Vai estar adicionando o texto também. Vamos executar aqui para ver essa função funcionando aqui. Olha lá. Vou colocar... Ué. Ah, espera um pouquinho aqui. Eu acho que eu devo ter alterado alguma coisa aqui. Eu coloquei como somente leitura. Deixa eu ver se não está alterando isso aqui. Beleza. Sem querer, eu coloquei como somente leitura aqui essa caixa aqui. Vamos lá. Beleza. Join. Olha lá. O que aconteceu aqui, como a gente estava vendo aqui, o primeiro texto foi setado normal. O restante aqui, ó, foi tudo inserido com a função. E aqui é o multiplayer.myalias, tá vendo? É o nome que eu selecionei lá. E aqui foi adicionado na lista que a gente vai estar vendo agora, beleza? Vamos lá. Depois que entrou na sala aqui, lembra que eu falei pra vocês que o jogador não poderia enviar texto enquanto ele não estivesse na sala? É aqui o momento que ele está alterando aquele esquema de somente leitura, tá vendo? Essa caixa aqui, ó. Essa caixa aqui, ela tá somente leitura. Ela não vai mais ser somente leitura, ela vai ser editável pelo jogador aqui, neste momento aqui, tá vendo? Tá sendo alterado, tá dando foco já para ele poder digitar e tá habilitando o botão de enviar. Aí tem aquela estrutura básica que a gente fez lá na primeira aula, se é o host, se não é, tá? Aqui é o seguinte, a única diferença que tem para o que a gente fez na primeira aula é isso aqui, ó. Tá adicionando na lista, lembra da lista aqui, onde vai estar os jogadores? Aqui, essa lista aqui, certo? Aqui, ó, ele vai estar adicionando um item na lista e o item vai ser o meu nome, certo? Só que é o seguinte, se ele for o host, veja bem, eu vou abrir aqui, ó. Se for o host, o item que vai ser adicionado vai ter parênteses host, fecha parênteses na frente, para identificar que é o host. Se caso for um peer, ele vai só adicionar o meu nome sem o escrito host na frente. Se eu quisesse identificar como peer na frente, eu colocaria assim, um e-comercial, abriria as aspas aqui, né? Colocaria parênteses, peer, fecharia aqui, fecharia aspas. Entendeu? Beleza? Temos aqui como host ou como peer, habilitou os grupos aqui. E tem a tratamento aqui de quando saiu da sala também. Se você sair da sala, vai ter aqui o log também falando que saiu da sala, vai desabilitar as coisas, tudo, limpar a lista, tirar tudo que está escrito naquela lista de jogadores presentes lá. Se desconectar também, vai desconectar do servidor de sinalização, não é da partida, né? Se desconectar do servidor de sinalização, vai estar falando também aqui, limpando tudo, blá blá blá. E o tratamento de erro aqui, que a gente também viu lá, ele vai estar, se acontecer algum erro no servidor de sinalização, ele vai estar logando aqui, sabe? Ele vai estar, se acontecer algum erro no servidor de sinalização, ele vai estar avisando aqui também, tá vendo? Concatenado aqui, ó. Erro de sinalização concatenando com a mensagem de erro que se houver aí, né? Beleza? Tá fácil aqui, servidor de sinalização. Então vamos agora para a parte de chat. Aqui temos um grupo comum aqui. Já é legal esse exemplo aqui, porque ele está na ordem mais fácil de estar explicando. Então vamos estar falando aqui sobre os eventos comuns. Eventos comuns, como eu falei antes, são os eventos que acontecem tanto para o host quanto para o peer, que não faz diferença. Uma coisa interessante de você pensar sempre que for fazer seus jogos, porque aqui é só chat, né? Não tem muita coisa competitiva assim de jogo, mas funciona da seguinte forma: todas as coisas que não dão impacto na gameplay, sabe? Todos, tipo, por exemplo, uma fumaça que aparece, que não faz diferença nenhuma na gameplay, não altera valores de vida nem nada, você pode estar colocando aqui no comum, que vai acontecer na tela de cada um ali, sem muita comunicação, beleza? Que não faz diferença, não precisa ser sincronizado, entendeu?
entre eles. Pode acontecer a qualquer momento, de qualquer jeito. Um efeitinho ali, uma luz, alguma coisa, você pode estar colocando aqui. Agora, se são eventos que causam impacto, mudanças na gameplay, na jogabilidade, você vai ter que estar pensando direitinho para quem que vai estar executando aqui os eventos, ou host ou peer, beleza? Então, os eventos comuns que nós temos aqui, quando o peer conectar, vai adicionar o nome, com a nossa função addLog, vai estar adicionando ali no chat o nome do jogador que entrou, vai estar colocando uma aspazinha aqui só para identificar que é uma mensagem do jogo, né? Vai colocar aqui o nome do peer relevante no evento, quer dizer, não é esse evento que não é quando você conectou só, é quando qualquer um conectar, certo? Qualquer peer que conectar vai aparecer na tela do jogador o nome do peer e falando que ele entrou na sala. E é uma coisa interessante de deixar claro é o seguinte, essa condição aqui, onPeerConnected, quando o peer se conectou, ela roda uma vez para cada peer que já estiver na sala. Por exemplo, não sei se eu deixei muito claro, é o seguinte, vamos entender aqui. Toda vez que um peer conectar, vai falar fulano joined, fulano de tal joined, ciclano joined, beleza? Vamos rodar aqui para vocês entenderem como funciona. Eu tenho... Opa, tem que logar, né? Tem que entrar por aqui. Temos o primeiro jogador aqui, o jogador A, beleza? O jogador A vai ser o... Opa, tem alguém aqui já no chat aqui. Vamos fechar aqui, vamos mudar o nome. Tá vendo aquele negócio que eu falei pra vocês de manter o nome único do seu jogo? Tem alguém aqui que no momento que está executando o exemplo também na mesma hora que eu. Então eu vou estar colocando aqui um na frente só para diferenciar no servidor de sinalização o jogo, tá? Pra a gente não ter problema aí de conversar com alguém aqui aleatório no planeta. Vamos lá de novo. Jogador A. Temos aqui o jogador A que entrou como host, beleza? Vamos abrir uma outra janela aqui, estou abrindo uma outra aba no meu navegador. Jogador B. O que acontece? Repara o seguinte aqui, ó, no momento que eu entrei como um peer aqui, lembra daquele fulano de tal joined? Tá vendo aqui, ó? Eu entrei depois, o jogador B entrou depois, certo? O jogador B entrou depois, mas ele viu a mensagem avisando que o jogador A entrou. O que significa o quê? No momento que um jogador entra na sala, ele vai receber o onPeerConnected para cada jogador que já está presente na sala. Então, quando você roda aquela condição onPeerConnected, ele vai rodar uma vez para cada jogador que já está na sala no momento que você conectar. Vamos supor agora, se eu abrir aqui uma terceira tela aqui para estar entrando, colocar o jogador C, o que vai acontecer? No momento que o jogador C entrar, aquele onPeerConnected vai rodar uma vez para jogador A e uma vez para jogador B. Então vai aparecer que ambos entraram na sala, só para o jogador, para você poder tratar essas coisas aí de saber quantos jogadores que entraram aí, beleza? Então vamos entrar aqui, ó. Tá vendo? Rodou uma vez para o jogador A e uma vez para o jogador B, jogadores que já estão presentes na sala. E o que aconteceu aqui nos outros aqui? Avisou que o jogador C entrou também. Beleza? Deu para entender legal? Roda uma vez para cada jogador presente e vai rodar também para os que entraram depois. Beleza? Vamos fechar aqui e voltar para os eventos. Temos a mesma coisa aqui. A mesma coisa não, perdão. Temos aqui agora o tratamento de quando desconecta, né? Quando o peer sair da sala, que vai ter um log aqui só simplesmente avisando fulano de tal saiu. Peer alias é o peer relevante no evento, então vai estar retornando o nome do cara que saiu aqui, beleza? Pode ser qualquer um. E dentro desse evento temos um subevento aqui com um loop. Essa repetição aqui, o que ela faz aqui? Vamos entender ela aqui. Ela serve para encontrar o nome do cara que saiu,
certo? Vai estar procurando na lista o nome do cara que saiu para remover da lista, para ele sair dali, né, da lista dessa lista aqui, ó, da direita aqui, tá? Então o que acontece? Ele vai estar repetindo esse evento aqui, ele vai ser repetido tantas vezes aqui, vamos colocar aqui. Ele vai estar repetindo quantas vezes? A mesma quantidade de vezes que ele vai repetir é a quantidade de itens que já existem na lista. Então, por exemplo, se tem 3 jogadores no jogo online, né, logados ali, vai ter 3 itens. Então isso aqui vai rodar 3 vezes. Tá vendo? peerList.itemCount. peerList é a lista e a expressão itemCount retorna o número de itens dentro da lista. Dá para entender assim? Beleza? E toda vez que ele rodar esse evento aqui, para cada vez que ele rodar, ele vai fazer o quê? Essa aqui é uma condição da lista, beleza? Daquela lista lá. Ele vai estar fazendo o seguinte, ele vai estar comparando o texto no item loop index. Para quem não sabe, essa expressão aqui do sistema, isso aqui é uma expressão do sistema, não é uma variável, tá? Você vem aqui, ó, loop index. Essa expressão loop index, ela retorna o índice atual, a vez atual que o loop rodou. Então, por exemplo, como eu disse aqui, esse evento se tiver 3 jogadores, vai rodar 3 vezes. Então, a primeira vez que ele roda, o index é 0. Então, essa loop index vai testar se o nome do peer relevante que desconectou é igual a o item 0 na lista. Aí ele vai rodar de novo, aí ele vai testar se o nome do peer relevante que saiu, que desconectou aqui no evento é igual a o item no número 1 que está lá na lista. Se ele encontra, lógico que ele vai encontrar, né, porque tem que estar lá. Quando ele encontrar um item na lista que tem o nome igual ao peer relevante aqui no evento, ele vai remover o item loop index, o item do índice ali do momento em que encontrou. Legal? Beleza? E temos aqui o onKicked, que acontece o seguinte, a mensagem aqui que ele está colocando para vocês verem aqui, está falando aqui o seguinte, expulso. Tanto não conseguiu se conectar com o host ou o host saiu. O que acontece? Se o host sair de uma partida, como eu falei para vocês, ele que administra o jogo funcionando, então se ele sair, se ele fechar o navegador, todo mundo vai ser quicado, vai ser expulso da partida, beleza? Então, se acontecer de ser expulso, vai estar avisando aqui e desabilitando tudo. Agora vamos para os eventos específicos de peer, beleza? Aqui eu vou ter que explicar meio que em conjunto os dois aqui, porque é uma comunicação, né? Então tem que falar o que acontece aqui, depois vir para cá. Você pode ver aqui que é pouca coisa, a gente já está quase terminando aqui já de entender tudo o que acontece aqui, tá? Então vamos lá. Eventos do peer. Se ele clicar aqui no botão de enviar, este botão aqui, tá? Ó, clicar no botão de enviar ou pressionar o Enter, né? Ele vai testar se a caixa de texto não está vazia, para o jogador não falar uma mensagem vazia, certo? Então, se caso não estiver vazia, repare aqui de novo, temos um evento, uma condição invertida, tá? Então, aqui ele pergunta, o texto é vazio, mas é invertido. Então, o texto não está vazio, então vou permitir que seja falado isso, porque não está vazio. Legal? Então, o que acontece? Se ele clicar no botão e não tiver vazio, eu vou estar, primeiramente, isso aqui eu estou chamando da função, mas é somente, esse texto vai aparecer somente na tela de quem está chamando, tá? Não quer dizer que eu chamei esse addLog vai aparecer para todo mundo. Vocês vão entender como funciona para aparecer para todo mundo a mensagem ali. Então, beleza. A mensagem aqui não está vazia. Eu vou colocar o log com uns símbolos aqui só para ficar o nome
o seu próprio nome aqui que você está enviando a mensagem, né? Você é um peer que está enviando a mensagem, então na sua tela vai aparecer o seu nome entre os símbolos de menor que, maior que, tá? E chat-textbox.text. Vai aparecer a mensagem que você entrou lá na caixinha de texto menor lá embaixo, beleza? Tudo com aquela função addLog que a gente viu aqui em cima aqui. E depois que apareceu na sua própria tela a sua mensagem com o seu nome, vai estar sendo enviada essa mesma mensagem, tá vendo? chat-textbox.text aqui, vai estar sendo enviada essa mesma mensagem para os demais. Como que funciona? Lembra que eu falei para vocês que o host ele se conecta com todos, mas os peers se conectam apenas com o host, não entre eles também? Então é isso que acontece aqui, ó. A mensagem que vai ser enviada com o plugin multiplayer, vamos abrir aqui essa condição, pera aí que meu construct bugou, tem que clicar aqui para voltar. Bugou, não consigo abrir, consegui. Beleza. O que acontece aqui? Eu vou clicar aqui no Add Action só para mostrar para vocês o caminho para chegar aqui nessa parada aqui de enviar mensagens, tá? Só para mostrar para vocês como que foi colocado esse Send to Peer aqui. Multiplayer é uma ação, beleza? Temos aqui, ó, aqui na seção de salas aqui, tá vendo? Send Message aqui. Aqui você está enviando mensagens de texto plano para os peers, beleza? Aí como funciona a configuração deste comando aqui de enviar mensagem? Esse aqui você pode estar utilizando aí tanto com o host quanto pro peer, tá bom? Você pode usar tranquilo aqui, só que sempre lembrar que o peer só envia mensagem para o host e o host envia para qualquer um, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, vamos abrir de novo aqui. Quando ele colocou esse send message, tem peer ID, que é para quem que você vai enviar a mensagem. Vale lembrar aqui, como eu disse que os peers só enviam mensagem para o host, já está avisado aqui, ó, o ID do peer o destinatário, né, da mensagem, o ID do peer destinatário. Deixe em branco para enviar para o host. Nós somos o peer aqui, certo? Se nós somos o peer e só podemos enviar para o host, deixamos em branco, só com as aspas aqui, para enviar para o host. E o host vai enviar para os demais ali a minha mensagem, porque é uma chat room, né? Tipo, por exemplo, mesmo que eu sou um peer, eu falei lá, eu quero que todo mundo veja a minha mensagem, né? Então, depois o host vai receber essa mensagem e vai reenviar essa mensagem para todos. Aí temos aqui, ó, uma tag. Essa tag aqui é para identificar o tipo de mensagem. Você pode colocar o que você quiser aqui, por exemplo, você está fazendo um jogo que tem uma mensagem privada, por exemplo, né? Sabe aquelas mensagens que é só para no private lá, é só para um determinado jogador que não aparece no chat global. Você pode criar um sisteminha desse aqui também, só que usar a tag, por exemplo, PVT chat, private chat, para poder identificar uma mensagem privada que não deve aparecer para os outros. Depois você pode criar uma condição num evento testando a tag, se a tag for private, né? Então não mostre para todo mundo, mostre apenas para o garoto aqui do Peer ID, tá bom? Mas é só uma boa ideia para vocês saberem para que funciona isso. Então beleza, enviei a mensagem tal, né, que foi falada lá na caixa de texto, para o host com a tag chat. E aqui o modo, isso aqui é importante demais você entender o que são esses três modos aqui, tá? Temos os três modos aqui: confiável e ordenado, confiável e desordenado e não confiável, tá? Esses três modos aqui, a diferença é o seguinte: como eu falei lá na aula 2, que podem acontecer muitos problemas aí no percurso das mensagens na internet, falhas de aparelhos aí, e, né, de dispositivos e tal. Às vezes pode acontecer de um roteador ficar sobrecarregado e desistir de enviar a sua mensagem, ele abandonar a mensagem, entendeu? Então é o seguinte: como funciona esses três modos aqui? Nesse que está aqui, confiável e ordenado, ele garante que a mensagem vai chegar, ou seja, se a mensagem for perdida no meio do caminho na internet, ela vai ser reenviada de novo até ela chegar no destinatário, tá? E ordenada.
é o quê? Ordenado porque ela vai chegar na mesma ordem que foi enviada, como se fosse uma fila, entendeu? A primeira que foi enviada, ela vai chegar primeiro que as outras. Isso é importante, esse modo aqui para chat, principalmente, porque se você deixar desordenado aqui, o cara pode, por exemplo, ele falar uma mensagem, vamos supor que o jogador ele escreveu duas mensagens seguidas ali. Ele digitou enter, beleza? Só que aconteceu da primeira mensagem se perder e a segunda mensagem chegar primeiro, porque você selecionou o desordenado aqui. Isso pode mudar o contexto do que o jogador quis dizer, entendeu? Se as mensagens chegarem fora de ordem ali, ele pode falar uma coisa com duas mensagens que, se você inverter a ordem da mensagem, pode soar como outra coisa. Você não quer isso, você quer que o chat funcione para ele dizer exatamente o que ele quer, né, na ordem que ele quer falar. Então, esse modo aqui é essencial para chat, beleza? Para envio de mensagens aqui. Agora, para a mensagem garantir que ela vai chegar, mas ela chegar em qualquer ordem, não faz diferença a ordem que ela chegar, né? Você pode pensar outras aplicações para isso, por exemplo, imagina um jogo que está no multiplayer, aí tem uma contagem regressiva para começar a partida. Começa 10, 9, 8, 7, 6. Você pode enviar isso aqui, essas informações em desordenadas mesmo, tá? Porque não muda o contexto de nada, tá? E não vai parar o fluxo ali do jogo se caso uma mensagem não chegar. Porque o que acontece? Como eu disse, essa ordenada aqui, ela é uma fila, certo? Quer dizer que se a primeira não chegar, ela vai parar o fluxo de todas as outras mensagens também. Entendeu? Então, se você tem alguns eventos ali que não podem interferir com os demais que estão chegando, com as outras mensagens que estão chegando ali, você pode usar desordenada aqui, mais garantido que vai chegar. Agora, se você tem um evento ali que não causa impacto na gameplay ali, né, que não vai fazer diferença se ele não acontecer, se a mensagem não chegar, mas é legal que chegue, né? Se chegar, não importa, você pode colocar aqui não confiável. Por exemplo, uma mensagem para falar que deve aparecer uma fumacinha na coordenada tal. Você pode estar utilizando isso aqui, porque se caso não chegar, não tem problema de não acontecer um efeito visual, né? Entendeu? Então vamos deixar aqui para chat, lembre aqui, ó, sempre ordenado para não fazer o jogador falar uma coisa que ele não queria falar, tá? E depois que enviamos a mensagem para o host aqui, que estava lá dentro, né, da text box, eu vou limpar a text box. Vou setar o texto, mudar o texto da text box para nada aqui, beleza? E é o seguinte, ó que legal aqui, vamos entender aqui. Por isso que eu falei para vocês que eu ia falar meio em conjunto aqui com outro grupo. Envia a mensagem com a tag chat. Vamos ver o que acontece quando ela chegar no host lá, porque eu mandei pro host, certo? Olha só aqui, ó, no grupo do host, tá? Vamos falar agora do host neste evento aqui, ó. On peer message chat. Essa condição aqui, ó, vamos criar um evento aqui para poder ver o caminho para essa condição aqui do multiplayer. Adicionar evento, multiplayer, on peer message, tá? Quando uma mensagem de um peer chegar para você, para o seu cliente, para a sua tela ali. On peer message, e você pode escolher uma tag para identificar que tipo de mensagem que é. Aquele negócio que eu te falei. Se você quiser criar uma tag private para tratar a mensagem de uma forma diferente, mas aqui só temos a tag chat para poder estar identificando aqui. Pode deixar em branco também quando não faz diferença usar a tag. Mas temos aqui, enviei a mensagem chat text box com a tag chat. Aí o host recebe essa mensagem, ele vai estar colocando... Ó que interessante aqui. Lembra que quando o próprio cara falou, né, o próprio jogador falou, ele, no log aqui, que aparece só na tela dele aqui, ele vai aparecer isso aqui, ó, que a gente falou já. Vai aparecer o nome dele, My Alias, e a mensagem, certo? Lá no host, ele não vai usar o My Alias, porque senão vai sair o nome dele, né, do host. Não foi o host que falou, foi aquele peer lá que enviou. Então, no log na tela dele, vai aparecer From Alias. Esse From Alias, ele vai estar retornando o nome do remetente da mensagem, o cara que enviou a mensagem, tá?
Não, você não vai estar usando a expressão peer alias aqui, porque esse from aqui, ele é específico para mensagens, tá? Para você identificar quem que enviou a mensagem. Então, beleza. Na própria tela do host, ele vai mostrar o nome do remetente da mensagem e, olha só, a expressão multiplayer.message. Essa expressão aqui, deixa eu tentar abrir aqui objetos com expressões. Vamos abrir aqui, ó, ver essa expressão multiplayer.message aqui. Vamos procurar ela aqui. Message, aqui, ó. Tá vendo aqui? Multiplayer.message, a mensagem recebida a mensagem recebida em um evento de mensagem aqui, né? No caso é um evento de mensagem aqui, né? On peer message. Então a expressão multiplayer.message vai retornar o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem é o que foi enviado aqui, o que estava dentro da caixa de texto do peer, entendeu? Então, o que vai aparecer aqui na tela do host? Fulano e a mensagem que ele digitou lá quando ele enviou. E depois o que acontece? O que aconteceu aqui? Vamos supor que temos 5 peers na sala e um host. O peer 2, né, um peer lá qualquer lá enviou a mensagem para o host. Aí então a mensagem apareceu na tela desse peer só, né? Por enquanto, apareceu só na tela do peer. E apareceu na tela do host também. Aqui. Apareceu na tela do host, mas não apareceu na tela dos demais. Então agora cabe ao host enviar essa mesma mensagem para os demais, tá? Lembra que eu falei para vocês? O host comunica com todos. Só ele pode reemitir mensagens. Então aqui, ó, depois que o host colocou na tela dele aqui a mensagem do jogador, ele vai usar esta ação aqui, broadcast message, tá? Broadcast significa anunciar, tipo enviar para todos, entendeu? É diferente daquela ação send to peer, que envia para apenas um peer só, um destinatário que é identificado pela ID. Essa ação broadcast aqui, ela envia para todos e só o host pode usar, beleza? Vou mostrar o caminho para vocês aqui. Em um evento qualquer você adiciona uma ação, vem no multiplayer, tá vendo aqui a seção room host, broadcast message, enviar uma mensagem do host para todos os peers na sala, envia para todos e só o host pode usar, beleza? Então vamos ver a configuração aqui que foi feita. O host jogou a mensagem na tela dele e vai remitir para todo mundo aqui dessa forma aqui. From ID, olha só como funciona aqui. Esse from ID é o ID de quem enviou, tá? A mensagem. Quem enviou a mensagem? Aquele peer lá, qualquer lá. Como que eu identifico aquele peer qualquer? Usando a expressão multiplayer.from ID. Esse from, como eu falei para vocês, é especial para identificar um peer que enviou a mensagem, né? Serve apenas para eventos de mensagens recebidas aqui. E no caso é um evento de mensagem recebida, né? Recebi a mensagem, eu já consigo saber o ID de quem mandou a mensagem usando o from ID. E a tag chat também, tá? E a mensagem que vai ser reenviada para todo mundo é a multiplayer.message, que a gente acabou de falar aqui. É a mensagem que foi recebida neste evento aqui, quando o evento rolou, tá? E é o seguinte, uma coisa que é interessante falar. Deixa só eu verificar uma coisa aqui, para não estar falando besteira para vocês. Espera aí. Maravilha, não é isso mesmo. É o seguinte. Quando o host envia uma mensagem aqui, eu esqueci de falar aqui, vamos falar aqui sobre a descrição disso aqui. Se você colocar uma ID aqui dentro, significa que todos os peers vão receber essa mensagem, menos o remetente, tá? Então, por exemplo, o jogador lá que enviou a mensagem, ele não vai receber essa mensagem replicada aqui do host, tá? Porque o ID dele está aqui. Ele é o remetente, então ele não recebe a própria mensagem, porque senão ele vai digitar lá a mensagem e vai aparecer como se ele estivesse falando 2 vezes lá, entendeu?
Agora, se você deixar isso aqui em branco, tá vendo aqui? Leave blank to indicate from host. Isso aqui significa que se você deixar em branco, quer dizer que a mensagem está vindo diretamente do host, que não é um reenvio, entendeu? Não é uma reemissão de mensagem de algum cara ali, de algum peer. É o host que está enviando se você colocar em branco. Beleza? O mesmo modo aqui, lembrando aqui o mesmo modo para poder deixar ordenado. Então, o que vai acontecer nesse broadcast? O peer que enviou a mensagem já escreveu na tela dele o que ele escreveu. O host já escreveu na tela dele. Então, agora, todos os outros peers que estiverem na sala vão receber a mensagem também, com a tag chat, beleza? Com o conteúdo da mensagem que foi recebida pelo host. Aí o que acontece? Beleza, o host enviou a mensagem para todos os peers. Aí vamos voltar aqui. Vamos supor que tem um outro peer aqui que está conectado aqui que não falou nada e ele só está lá para receber o reenvio da mensagem lá para ver o que foi falado também, tá? Aí tem esse evento aqui, ó. On peer message, exatamente a mesma condição usada aqui para o host, para identificar quando uma mensagem chegou. On peer, quando uma mensagem chegar com a tag chat, adiciona no meu log, na minha tela também, o nome do remetente, né? Multiplayer.from alias e a mensagem. Então, é isso que acontece, galera. O peer que enviou, que escreveu a mensagem, ele envia a mensagem, ele escreve na tela dele, na própria tela dele, a mensagem e envia para o host. O host escreve na própria tela dele e envia para os demais. Os demais recebem a mensagem e escrevem na tela deles também. Então todo mundo vai estar recebendo a mensagem. Vamos rodar aqui o exemplo. Opa, de novo, não lembrando aqui, você tem que sempre logar, né? Então tem que selecionar o layout aqui para funcionar direito. Entramos aqui como A. Vamos abrir uma outra guia como B. Mais uma como C. Beleza? Ah, uma coisa que acho que faltou eu falar ali, né? E se o host digitar, né? É diferente, né? Se o remetente for o host, funciona diferente. Beleza, a gente falou aqui que como funciona quando o peer falar aqui, né? Vamos falar agora quando o host falar. Quando o host falar, ele não vai estar fazendo esse send to peer aqui, tá vendo? Ele não vai mandar para o host, não faz sentido. Ele é o host, né? Se ele é o host, ele precisa que todo mundo veja a mensagem, então ele automaticamente vai fazer um broadcast aqui, tá vendo? Ele vai colocar na tela dele, com o MyAlias, com o próprio nome dele, ele vai colocar na tela só dele ali a mensagem e vai mandar um broadcast, vai mandar para todo mundo a mensagem dele e, como lembra que a gente falou ali, from ID, se deixar vazio, quer dizer que veio do host. É o host, eu sou o host aqui, então eu vou deixar vazio, beleza? Então o host não vai receber essa mensagem replicada, tá? E todos os outros peers vão receber a mensagem contida na text box do host aqui, tá? Beleza? Deu para entender? Agora vamos lá no exemplo lá para ver. Eu sei que vocês já devem ter rodado esse exemplo para ver, mas agora a gente entende os eventos, a gente vai ver como funciona. O que acontece aqui? Eu sou o host aqui, estou na tela do host, tá? Aqui essa primeira guia aqui que eu abri é o host, o jogador A, beleza? O que acontece aqui? Se o host digitar um oi aqui e clicar em send, ele vai escrever na tela dele o nome dele A, oi, né? O nome A e a mensagem oi, e vai fazer um broadcast para o jogador B e o jogador C, que vão receber a mensagem e escrever na tela deles também. Send. Escreveu o nome com MyAlias aqui e deu oi. Os outros demais já receberam pelo broadcast. Tá vendo aqui a mensagem? Beleza? Agora, se caso... Vamos aqui na tela do B, tá vendo aqui, ó? O jogador B. Se caso o jogador B escrever um oi também, e no momento que a gente clica no send aqui, ele vai ele vai escrever na tela dele B, oi, usando o MyAlias, certo? Na tela dele só, usando o Edlog lá, e vai enviar a mensagem apenas para o host, lembra? Vai mandar só para o host vai escrever na tela dele, e o host depois vai fazer um broadcast para reenviar essa mensagem
para o outro peer lá, o peer C, que está quietinho lá, que só precisa receber a mensagem, entendeu? Então, esse aqui fala, esse recebe e reenvia para esse aqui. Esse aqui, ó, o B, ele não vai receber a mensagem de novo, né? Porque vai ter o from ID lá dele, lá de remetente. O remetente ele não vai receber a mensagem de novo. Então ele só vai escrever na tela dele, esse aqui escreve, depois me manda para esse e esse escreve também, da forma que está feito lá. Lógico que acontece quase que instantaneamente, né? Não, na verdade acontece instantaneamente, né? Porque eu estou na rede interna aqui, mas é exatamente dessa forma que acontece, beleza? Então vamos clicar aqui, oi, escrevi na minha tela com o multiplayer MyID, no grupo do peer, tá? Esse aqui, esse B e esse C aqui estão trabalhando com o grupo do peer. Aí esse peer aqui enviou essa mensagem para o host escreveu na tela dele aqui e reenviou para o C, que o jogador C, que também recebeu a mensagem, escreveu na tela dele. Repara aqui que o B não recebeu a mensagem de novo, ou seja, ele não escreveu duas vezes, porque o from ID funciona lá certinho, beleza? Então, galera, falamos bastante aí sobre tudo o que tem aqui no exemplo de chat. Eu espero que eu tenha sido bem claro aí na explicação de cada coisa, que vocês tenham aprendido algumas coisas boas aí para tá aplicando aí. Você vai poder estar usando a troca de mensagens não somente para chat, tá? Não quer dizer que é mensagem que é só para conversar. Você pode usar para qualquer coisa. Por exemplo, o host enviar uma mensagem de kick, por exemplo, e ao invés de você exibir mensagem, tratar texto e babá, você vai colocar uma condição. Se a mensagem for kick, aí a ação do evento é desconectar, entendeu? Você pode usar para qualquer coisa aí, né? Usando as tags aí para diferenciar as mensagens, usando os modos lá de envio para poder estar diferenciando a forma como funcionam as mensagens aí, para não interromper o fluxo, ou se não tem jeito precisa ser ordenado, beleza? Então, galera, muito obrigado aí mais uma vez por estar acompanhando até o fim aí, pela paciência aí, e espero que tenha sido proveitoso para vocês aí. Logo logo a gente volta com mais uma aula aí. Vou ver se eu defino direito um tema aí, porque ao observar os exemplos aí eu tô achando que é melhor explicar os eventos. Talvez eu volte numa próxima aula aí com fazendo alguma coisa prática aí sobre mensagens também, ou para não ficar muito massivo só em mensagem, a gente já pula para associação de objeto e sincronização de objetos, beleza? Então, um abraço e até mais, galera.